Bom dia. Muito obrigado aí por todos que estão dando apoio na música, a transmissão ali por Libras. Deus seja louvado por vocês que se dispõem assim de forma tão voluntária. Isso chama-se prontidão ao Rei do Universo. E todos que estão participando aqui, cantando, fazemos parte desse culto ao Senhor Deus. Vou começar hoje uma série, chama-se Figuras da Salvação. A salvação, ela tem algumas figuras que nos ajudam a compreender o seu propósito, que é nos alcançar, o que foi nos alcançar, que é alcançar o pecador e lhe dar segurança emocional e espiritual, trazer as pessoas para a consciência do destino final, o reino de glória. Essas figuras são justificação, redenção, reconciliação e propiciação. Todas aparecem ao longo da Bíblia, mas são destacadas por Paulo. Então, hoje, vamos começar a falar de justificação. E eu vou ler de Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 3. Depois, vamos trazendo aí uma série, por exemplo, preparando uma série sobre o livro de Romanos, que nos dá essa segurança em Cristo Jesus, para vivermos neste mundo, de olho na eternidade. Diz aqui desde o verso 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O que é isso? Mas agora sem lei, entenda aí, lei como sendo sinônimo de legalismo. Agora, sem a lei como meio de salvação, se manifestou o que? A justiça de Deus, na pessoa de Cristo, testemunhada ou já propagada pelos profetas e pela lei. Lei aí são os 5 livros de Moisés. E os profetas são eles todos, que já haviam indicado que a justiça de Deus se manifestaria, que já era presente, mesmo no Cristo pré-encarnado. O poder de Deus, a salvação de Deus já estava à disposição. Mas Paulo diz, agora se manifestou no Cristo encarnado e vitorioso. Assim, a justiça que nós temos à nossa disposição, diz Paulo, não é uma justiça que deriva de nossos esforços, mas que nos é dada como um presente de Cristo. E é sobre isso que vamos falar. Então, diz aqui, o verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Coisa linda. Concluímos, verso 28, que o homem é justificado pela fé. E vamos ver que essa fé é em Cristo. Fé em Cristo, independentemente das obras da lei, que são obras da lei. Obras da lei são os meus esforços para a salvação. São obras da lei. É quando a pessoa obedece para ser salva. Obedecer os 10 mandamentos para ser salvo. Isso é chamado de obras da lei.
Quando eu obedeço como salvo, isso é chamado de obras da fé. Então, obras da lei, pode pôr no lixo. Por isso que Paulo diz, nós somos justificados independentemente das obras da lei. E eu pergunto, Paulo está condenando aqui os 10 mandamentos? Sim ou não? E se eu disser que ele está? Aí nós temos problemas, né? Mas deixa eu colocar aqui, há pessoas que vão nos acompanhar, estão nos acompanhando, ou vão nos acompanhar assistindo a esse áudio. Deixa eu ajustar as coisas. Paulo, quando diz, somos justificados diante de Deus, pela fé em Cristo Jesus, e isso independentemente das obras da lei. Ele está condenando a lei dos 10 mandamentos. Agora vem um alívio no seu coração. Ele está condenando a lei dos 10 mandamentos como meio de salvação. Ajustado? Mas há uma condenação aqui sobre a lei, isto é, o mau uso da lei. Não há uma condenação aqui aos princípios da lei. Olha o 31. Anulamos a lei de Deus por essa fé em Jesus? Não! Pelo contrário, nós vamos confirmar a lei como princípio, porque sendo justificado pela fé em Cristo Jesus, nós o somos para obedecer. Eu vou precisar desse pensamento mais lá na frente. Após essa introdução, vamos voltar aos slides. Eu preparei esses slides. Por quê? Porque nós somos visuais. Muitos de nós, pelo menos 30% de nós, somos visuais. E nós vamos... está aqui na tela, né? Ali não aparece. Vai aparecer? Tenha fé, Muniz, que vai aparecer ali. Então, a figura da salvação, justificação, ela nos leva para um ambiente de fórum. Veja só, essas 4 figuras vão nos levar para ambientes diferentes. A justificação nos leva para um ambiente do quê? De fórum. Obrigado. O que é isso? No ambiente de fórum está o juiz, o réu, testemunhas, e o juiz vai confirmar a condenação ou vai declarar livre a pessoa. Diante do tribunal divino, nós somos inevitavelmente condenados. Concordam com isso? E não tem saída. A única saída será nos agarrar no perdão que Ele nos deu, que nos ofereceu, assim de forma gratuita. Uma pergunta didática. O que é justiça? Quem é justo? Quem é injusto? Olha lá. Justiça são as leis vigentes de um país, de um reino. Quem é justo? Justo é quem está andando de acordo com essas leis. Quem é injusto? Injusto é quem transgrediu ou está em transgressão dessa lei. Se tratando da lei de Deus, quantos justos existem naturalmente no mundo? Nenhum. Porque todos pecaram. Ei, a nossa situação como humanos, então, é o quê? Ela não é desesperadora. Ela é de absoluta condenação. Quem aqui
sabe que, ao ir licenciar o seu automóvel daqui a pouco, vai ter que pagar multa de trânsito. Pela sua cara você vai. Isso significa que você está injusto diante da lei do trânsito. Sim ou não? Injusto. Injusto. Mas na hora que puxarem ali a ficha do seu carro, você diz, quanto tem de multa? Tem tanto. Ok. Passa o cartão. Pagou? Pagou, pagou. Ele que era injusto é declarado justo. Considerado justo. E essa declaração de justo é um aval para ele sair por aí passando em farol vermelho ou para ele ter cuidado? Para ele respeitar a lei de trânsito. Ei, olha aqui, ó. Pegando essa figura da lei do trânsito, você vai aqui com o seu carrinho. A sua CNH está em dia. O seu carro está licenciado. Mecanicamente ele está em ordem, pneus, beleza, um carro em ordem, seus documentos também. Disse uma blitz. Como você está justo diante da lei? Você fica com medo da lei do trânsito? Fica? Não, você diz que venha. Fica até metido, não fica? Que venham me averiguar. Agora, se o documento está vencido, o seu e do carro, o pneu está careca, como é que você fica? Tem gente que tenta puxar para a cara uma panca de justo, mas o guarda sabe. Quando o medo baila na sua cara, quando você tem cara de injusto quanto à lei do trânsito, você se denuncia, ele já vem documento, por favor. Pronto. Ali acabou tudo. Isso significa o seguinte: compreendendo justificação, nós vamos andar de peito erguido no mundo espiritual. Eu não tenho medo, como diz Paulo, quem nos condenará? Não é lindo isso? É por isso que nós precisamos aprofundar isso aqui. Como voltar a ser justo? Essa é a pergunta de todos os tempos. Sendo que todos somos injustos, como se posicionar justo diante da lei de Deus? Essa é uma pergunta que persegue a humanidade ao longo dos tempos. Qual é a causa da condenação? A causa da condenação é o pecado, não é? Nós não falamos aqui? Porque todos pecaram. Essa é a causa da condenação. Naturalmente, não existe nenhum ser humano que não seja condenado, porque todos pecaram. Agora, qual a extensão dessa condenação? A extensão é a humanidade inteira. 5:12 de Romanos diz: a morte entrou por um homem e todos morreram. Todos ficaram debaixo da condenação. A extensão da condenação pega a humanidade inteira. Agora, a causa da justificação, a causa, a realidade da justificação é Cristo Jesus. Olha esse texto aí de Isaías. Depois do sofrimento de sua alma, depois do sacrifício dele por nós, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Qual é a causa da nossa justificação? É que alguém tomou nossas iniquidades sobre si. E diante do tribunal do universo, isso foi aceito como uma ação justa e legal para segurar a nossa justificação. Assim, eu vou dividir a justificação em duas: justificação temporal
e justificação pela fé. Justificação para essa vida e justificação para a vida eterna. Olha isso aqui. Justificação temporal. O que é justificação? Justificação é perdão. Isto significa que Adão e Eva pecaram. Eles tinham que ser fulminados. Ok? Mas eles não foram. Por que eles não foram? Porque a graça os cobriu imediatamente. Então eles foram justificados imediatamente para essa vida temporal, até que o Senhor encontrou com eles na viração do dia. Daqui até aqui, eles estão vivendo por graça. Chama-se justificação temporal. Para respirar, ele tem que ser justificado. Para respirar, ele tem que ter sido perdoado. Isso é perdão e justificação para a vida presente. O que vem nessa justificação temporal? Se você ler no livro de Atos, quando Paulo em Listra cura um aleijado, quiseram cultuá-lo como Deus, ele e a Barnabé, Paulo se levantou e disse: senhores, não façam isso, nós somos homens como vocês. Vocês têm que cultuar o Deus que criou os céus e a terra. Este que vocês não conhecem, mas que lhes dá estações frutíferas. Do livro Dejeto das Nações, olha o que diz: mesmo esta vida terrestre, devemos a morte de Cristo. Olha aqui. Existem dois tipos de justificação: justificação para esta vida e justificação para a vida eterna. Nós queremos enfatizar a justificação pela fé, que é para a vida eterna. Mas antes, para destacar o imenso amor de Deus, quero dizer o seguinte, que não existe um ser humano, por pior que seja, por mais pecador que seja, que não respire pelos benefícios da cruz. Por quê? Porque ele está justificado, perdoado, autorizado pela graça divina a viver. Para que em algum momento desta vida temporal, limitada dentro do tempo, ele conheça Cristo e se arrependa e se entregue para ser justificado pela fé para a vida eterna. Deus é maravilhoso. O pior bandido em sociedade está justificado, sim ou não? Sim, para esta vida. Ele está perdoado para viver esta vida. E o que ele tem nesse perdão? Tem aquela uva gostosa ali, tem banana, tem os dons diversos, como o dom do amor, que envolve vocês aí, o dom do romance. Ele tem as inteligências múltiplas, ele tem o dom de executar uma tarefa, uma profissão com habilidade e dons diversos. Tudo que é necessário para esta vida está no pacote da justificação temporal. Agora, você sabe o que é interessante? Não existe um ser humano que passe por essa vida sem os benefícios da cruz do Calvário. Tem um. Isso significa o seguinte: o pecador não se beneficia do sacrifício de Cristo só quando aceita Jesus como seu Salvador. Não. Quando ele é gerado no ventre da mãezinha dele, já o é pela graça de Cristo. As células se reproduzem, formam um ser pela graça. Nele existimos, disse Paulo, no discurso aos epicureus e aos estoicos, no capítulo 17 de Atos. Existimos e vivemos. Essa é aquilo que eu costumo chamar de pré-venda do Evangelho. Que é da área de venda aqui?
manja do pré-venda, né? É tudo aquilo que se faz antes de executar a venda. A pré-venda do Evangelho é o seguinte: você não sabia, mas a cruz de Cristo é que faz você caminhar e respirar. Agora, nós somos justificados pela fé quando eu entendo que existe uma vida mais abundante do que essa temporal. Existe uma vida que toma conta de mim, que é o meu Redentor, no momento em que eu digo: estou arrependido da minha vida pregressa, reina em mim. Aí eu sou justificado pela fé. Justificado para a vida temporal é crédito automático do seu perdão. Justificado pela fé para a vida eterna resulta de uma escolha capacitada pelo Espírito Santo no meu coração e que eu aceitei. Então deixa eu fazer uma pergunta de ordem prática aqui. O que é a igreja de Jesus Cristo? O que é um cristão? É alguém que em algum momento da vida descobriu que Jesus tinha para ele mais do que um respirar. Jesus tinha para ele o crédito de um perdão que o colocaria no reino dele e ele podia esperar o reino de glória. Um cristão é alguém que sabe que está justificado diante de Deus, mais do que essa vida presente, para a vida futura. Aí eu pergunto, compreendido isso, isso gera vida em nós? Sim? Isso cria caminhos neurais no nosso cérebro, sim? Faz com que a gente fique assim mais espertinho? Faz com que a gente cruze a existência, sabendo que para onde vamos? Claro que sim. Então a causa da justificação é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Justiça, o que é justiça? Eu disse que justiça são as leis de um país. Mas Jeremias disse mais, ele diz: justiça é mais do que lei. Justiça é uma pessoa. Ele diz: Cristo é a nossa justiça, e Paulo também diz. Se Cristo é a justiça, significa o seguinte, olha esse pensamento lindo, de um livro maravilhoso chamado O Maior Discurso de Cristo, diz assim: a justiça de Deus se acha concretizada em Cristo. Recebemos justiça quando recebemos a Cristo. Diga, eu tenho a justiça, diga. Diga, eu tenho a justiça de Deus. Porque eu tenho a Jesus no meu coração. Olha como as coisas vão, elas vão clareando. A abrangência dessa justificação, diz Jesus Cristo, falando com Nicodemos, que a abrangência dessa justificação, ou a abrangência desse perdão, dessa substituição, porque ele nos substituiu no juízo, é mundial. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Como que essa justificação passa a fazer parte da nossa vida? Ela passa a fazer parte da nossa vida pelo arrependimento e confissão de pecados. Agora para a coisa prática. Atos 3,19, no discurso de Pedro, ele diz que Deus deu a nós o arrependimento. O arrependimento não é algo que surge da sua vontade. O arrependimento de uma vida de pecado resulta do Espírito de Deus ter atuado no coração. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos creditar perdão. Então, a justificação, ela é, antes de uma experiência pessoal, ela é uma conquista de Deus, vamos chamar isso de perdão,
que está à disposição do pecador. No momento em que ele se arrepende dos seus pecados, todos os seus pecados, ele recebe o crédito do perdão, o pecador, não seus pecados. Porque Deus não perdoa o pecado. O pecado ele pagou para poder ter o direito de perdoar o pecador. Isso é instantâneo. No momento em que nós, em algum momento da vida, dissemos: Senhor, eu reconheço que sou um pecador, uma pecadora, estou aqui eu, meu Pai, eu entendi esse negócio, entendi esse assunto, meu coração está aberto, eu aceito o teu perdão. Pronto! Ele que era injusto é declarado justo. Ele que estava nas trevas é trazido para a luz. Ele que estava perdido é declarado achado. Ele que era filho da ira, isto é, condenado para a ira final, agora passa a ser filho da luz, é instantâneo. Por que é instantâneo? Porque a condenação foi instantânea. Quanto tempo levou para que Adão, um santo, fosse considerado um injusto, pleno? Assim que pegou. O que tem mais capacidade? O pecado de perverter ou a graça de justificar? A graça de justificar. Muito bem. Deus requer a entrega completa do coração antes que tenha lugar a justificação. Para que haja crédito de perdão, declaração de justificação, o que o Senhor requer do pecador? A inteira entrega do coração. E lá vai a pergunta de novo: o que é a igreja? Igreja é um grupo de pessoas que pegou o coração e disse: é todo teu, sem reserva. Lindo isso? Vocês estão vendo como a doutrina da graça, da justificação pela fé, ela joga aberto e ela não tem nada de leviandade. Antes de nos declarar justo, o Senhor quis o nosso coração inteirinho. Porque é assim que funciona. Você já pensou se você chegasse para ela e dissesse assim: meu amor, eu amo você, mas não é de todo meu coração, não. Estava armada a confusão, não estava? Então, e Jesus? Jesus não quer uma relatividade da nossa entrega. Ela é plena. Por que ela é plena? Porque de lá para cá foi plena. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esta vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. De forma relativa ou plena? Plena. Quando ele está indo para o Getsemane, ele diz assim: eu estou com vontade de morrer. Gabriel teve que vir dar uma força, porque ele não enxergava um palmo na frente. O risco de perder o comando do universo era imenso, por amor a nós. Então não tem isso de um cristão ser pela metade, é totalmente de Jesus. A justificação é o contrário de condenação. 5:18 de Romanos diz que por Cristo veio a vida. E quando eu recebo a vida, eu estou livre de condenação. Justificação é o contrário de condenação. Olha que coisa linda. A infinita misericórdia de Deus é manifestada para os que são completamente indignos. Pela fé em Cristo, o transgressor culpado é conduzido ao favor de Deus e a forte esperança de vida eterna. Eu acho isso lindo demais. Vamos trabalhar um pouco a questão da segurança da nossa salvação pela figura da justificação. Essas passagens de Romanos 8, 33, 34, vocês sabem, é aquela onde Paulo diz assim: quem nos condenará? Quem que ousa nos condenar? Foi Cristo quem morreu.
está sentado no trono do universo. E é Ele quem reina em nosso coração. Quem nos condenar? O seu perdão é absolutamente pleno. Olha isso aqui. Esse livro, O Caminho para Cristo, é um livro maravilhoso. Eu leio e vou sempre achando coisa linda. Se vos entregardes a Ele, o aceitardes como vosso Salvador, sereis feitos justos nele, por mais pecaminosa que tenha sido vossa vida. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter e sereis aceitos diante de Deus como se nunca houvesses pecado. Eu pergunto, é forte isso? Vamos lá. Agora olha aqui. Uma literatura ou a letra de uma música cristãs, elas estão em duas vertentes. Ou elas estão confirmando a fé, ou elas estão num contexto evangelístico. O livro Caminho para Cristo, ele está num contexto evangelístico. É por isso que aparece o si. Então, o cristão tem que ler o Caminho para Cristo numa leitura de mente de salvo. Vamos fazer essa leitura? Quando eu fizer assim, vocês vão dizer, isso já aconteceu comigo, porque você entregou o coração a Jesus e é um justo diante dele. Se vos entregardes e o aceitardes como vosso Salvador, isso já tem que dizer forte. Isso já aconteceu comigo. De novo, se vos entregardes e o aceitardes como vosso Salvador, sereis feitos justos nele, por mais pecaminosa que tenha sido a vossa vida. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter. Sereis aceitos diante de Deus como se nunca houvesses pecado. Sabe o que significa? Em Cristo Jesus. Você pode olhar para o passado e a sua história espiritual está toda asfaltadinha. Não tem nela nenhum buraco. Porque você é considerada como se nunca houvesses pecado. Isso chama-se novidade de vida. É animador isso? Isso é demais. Motivação das motivações. É a isso que eu estou chamando de ficha limpa. Pode puxar minha ficha aí. É por isso que a gente não teme o juízo. Porque em Cristo não há condenação. Se não há condenação, eu vou para o tribunal seguro da minha libertação, da minha absolvição. Bonito? Olha aí. O Evangelho chama a nossa atenção para fora de nós. Todas essas passagens de Romanos diz que nós temos que olhar para Cristo. Gálatas, olhando para Jesus. Isaías, olhai para mim e sede salvos todos os habitantes da terra. Para onde que nós temos que olhar? Para fora de nós. Para Jesus Cristo. Que diz a nova era. Olhe para dentro de você. Você pode nada. Existem correntes filosóficas e de desenvolvimento humano. Uma delas diz assim: assuma o comando da sua vida. Você é o comandante da sua vida. Determine que as coisas vão fluir agora. Não vai. Pode ir, sabe para quê? Um melhor desempenho profissional, um melhor ajuste de comportamento. Mas quando se trata do final, não resolve nada. Aí eu tenho que olhar para fora. De glória em glória, olhando para Jesus. Mas quando eu olho para o meu Jesus, de lá vem duas mensagens. Já falei isso aqui, mas ainda vou falar muitas vezes. Na cruz do Calvário, Jesus paga nossas dívidas e conquista o direito de nos perdoar.
ok? Na cruz. De uma forma efetiva, eficaz, mas é bem antes, desde a fundação do mundo, desde antes. Então o que vem da cruz? Teus pecados estão pagos. E o perdão está aqui, ó, na bandeja divina para você. Vem de fora. Mas é suficiente, absolutamente suficiente. Não temos olhado para fora de nós mesmos, crendo que Jesus é um Salvador vivo. Não devemos pensar que nossa própria graça e méritos nos salvem. É a graça de Cristo, nossa única esperança de salvação, e nós já descobrimos isso faz tempo. Ok? Eu acho isso tudo muito confortador. A justificação aparece aí com uma obra instantânea. O que diz Provérbios 21:13? Aquele que confessa os seus pecados, recebe misericórdia. Não tem conversa. Por quê? Porque o perdão não é algo que Deus inventa quando uma pessoa se arrepende. O perdão está pronto, desde antes de o homem pecar. O perdão de Deus não é algo que comove Deus, por isso ele... Não. O perdão de Deus, na verdade, é a maior oferenda divina. Que quando uma pessoa se arrepende, ela aceita um perdão que está oferecido. Provérbio 28 diz então isso. Aquele que confessa os seus pecados alcança a misericórdia. Ponto. Recebe o perdão de Deus. E a vida fica aplainada. A vida fica ajustadinha no campo espiritual. Quando o pecador penitente, olha isso aqui, contrito, isto é, arrependido diante de Deus, discerne a expiação de Cristo, pecado pago e perdão oferecido em seu favor, e aceita essa expiação como sua única esperança nessa vida e na vida futura. Seus pecados são perdoados. Isto é justificação pela fé. Já fizemos isso? Se a pessoa não fez isso, ela não é cristã. Ela pode ser simpatizante de Jesus, mas não é cristã. Cristão é aquele que teve um encontro com a graça e arrependeu-se dos seus pecados, os confessou. Esse aí, Arthur Daniels. Quem foi Arthur Daniels? Foi um pastor fantástico, que viveu aí final do século XIX para o século XX. Ele escreveu um livro maravilhoso chamado Cristo, Nossa Justiça. Quem tem, quem não tem, tem que xerocar. Porque eu não sei por que a Casa Publicadora Brasileira da Igreja Adventista parou de produzir uma joia daquela. O meu está lá, todo rabiscadinho. Olha que o Daniel, isso aqui é uma foto dele quando veio aqui em Santo André. Ele passou aqui pelo Brasil, tiraram essa foto e um amigão me deu de presente. Devia ser tão claramente entendido como um pecador pode se transformar num santo, quando fomos ensinados como Adão, um homem santo, tornou-se um pecador. Eita, isso aqui é profundo, hein? Vamos parar e refletir. Eu fui rápido, mas para agora a gente refletir. Bonito? Olha aí. O que devia ser naturalmente compreendido? Como que um pecador pode se tornar um santo? Do mesmo modo que nós fomos ensinados, como Adão, um santo, se tornou pecador. É a reversão da coisa, é a contrapartida da graça, isto é, instantâneo. Eu aprendi que Adão era um ser puro, transformou-se num medroso, inimigo de Deus, pois quando eu aceito o perdão de Deus, isso só acontece no reverso. Eu também sou considerado um santo, um justo diante de Deus. Grande pastor Arthur Daniels conquista a oferenda de Jesus. 2 Coríntios 5, 21, disse: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez
pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O que é justificação? Não é o que o pecador faz, é o que ele recebe. Bonito? Significa que está pronto, é o perdão de Deus. Não é o que Deus exige, é o que ele oferece ao pecador. Nos ofereceu e nós aceitamos. Não é conquistada pela fé, ela é aceita pela fé, porque ela está pronta. Justificação é perdão. Outra coisa, não é recompensa, é dádiva. Isso é justificação. Não resulta de implorarmos, resulta ou resultou em nossa vida de tão somente aceitarmos. Eu gosto daquele pensamento, sempre vou trazendo aqui, que nesse campo da aceitação, o pecador sempre pergunta: será que eu fui aceito? Eu queria ter tanta certeza que eu fui aceito. Será que tu me aceitas? Pergunta o ímpio pecador. Aí Deus diz: podem parar. Quanto à aceitação, a pergunta é minha, não é de vocês. E o que Deus pergunta? Aceitas tu a minha aceitação de ti? Porque Paulo diz que nós fomos aceitos no amado. Aceitando o sacrifício de Cristo, Cristo nos aceitou. Por isso, uma linda definição de fé é... Uma linda definição de fé. Fé é a coragem de aceitar que fomos aceitos. Então diga: eu tive coragem de aceitar que fui aceito por Deus. É isso. Justificação é a capacidade divinal dada pelo Espírito Santo. O fariseu publicano. O fariseu diz: eu, puxando as credenciais dele. O publicanozinho ali atrás disse: eu não sou nada, mas tu és tudo. Sê misericordioso. Jesus disse: ele voltou para casa justificado. A verdade é que de um culto cristão, todo mundo deve voltar para casa seguro da justificação, pela fé em Cristo Jesus. Objetivos da justificação: sintonizar o homem com Deus, isto é, ter paz com Deus. Outro objetivo: homem, o que é que Deus pede de ti? Que pratiques a justiça, que andes no caminho do teu Deus. Esse é o objetivo da justificação. Outra, vida nova. Em Cristo Jesus somos novas criaturas. Nova ética, das trevas para a luz, disse Pedro. Expulsão do medo. Eu não tenho mais medo de ti. Romanos 8,15. Eu debruço pela fé no teu peito e digo: Abba, Pai. 1 João 4,18. O amor lança fora o medo. A justificação pela fé lança fora o medo. E nos deu a entrada no reino de Deus. Tu estarás comigo no paraíso. Então eu não ando vacilante. Sei para onde eu vou. O justo não tem esse negócio: será que eu vou estar no céu? Será que eu não vou? Não, ele vai, a menos que ele pule fora da graça. Caso contrário, o céu é tão certo, como Jesus disse: eu venho buscar vocês. Isso é mente justificada e leva à obediência. Romanos 1,5. Nós recebemos graça para a obediência de fé. A justificação pela fé em Cristo Jesus é mais do que um ato judicial, é mais do que um ato legal, é o livramento do pecado. Vamos compreender isso aqui. Aqui está o juiz, aqui está um bandidão que cumpriu 25 anos de cadeia. O juiz vai dizer o quê? Ele não cumpriu?
cumpriu. Portanto, ele pagou a sua dívida social. O que o juiz tem que fazer? Soltar. Então o juiz diz: você está justificado para viver em sociedade. Ele sai, só que no coração dele não mudou nada, ele volta a praticar os atos que ele praticava antes. Essa é uma justificação meramente judicial, ou meramente forense. A justificação do Senhor Deus, para a vida eterna, justificação pela fé em Cristo, ela é mais que judicial, ela é mais que forense, ela é divinal, para ajustar nossa vida com a vontade de Deus. Ok? Rege a conduta. A justificação nos leva para o reino de Deus e o Espírito Santo passa a reger nossa conduta. Faz-nos aborrecer o pecado. Eu posso até cometer erros, mas não erros de rebelião, de acidente de percurso, até inconscientes. Mas o justo, ele não planeja mais o pecado. Ele não planeja o pecado. Isso é coisa da vida pregressa, entenda isso. Há poder em Cristo para nos livrar de pecados absolutamente conscientes, desde que a gente planeja, desde que a gente arquiteta. Mas ainda podemos cometer pecado. A pessoa nos aborreceu e sem que você percebesse, deu uma fuzilada com o olhar carnal, condenando a pessoa ao fogo do inferno. Desse você tem que se arrepender. Mas não é pecado de mãos levantadas, como se fala por aí. Justificação bíblica é cessação do pecado, pecado planejado, pecado consciente, pecado doloso, uma linguagem do direito. Culposo é quando eu não tenho a intenção, ok? Doloso é quando eu pratico, quando eu planejo, quando eu arquiteto. A justificação pela fé nos coloca fora disso, no sentido de nos dar a segurança e o poder. Olha o que disse esse teólogo lá, Rondelli. Ele diz assim: a lei de Deus não ordena fazer para impedir a ideia de que é necessário fazer alguma coisa para ganhar o agrado de Deus. A lei só proíbe aquelas coisas que nos impediriam o nosso acesso a Deus. A lei não diz faça, que é para impedir o legalismo. A lei diz não faça, porque você tem um precedente, uma motivação, foi perdoado em Cristo Jesus e faz parte do seu reino. Deixa eu ir para a curva final. O que é justiça punitiva e o que é justiça perdoadora? Justiça punitiva é aquilo que você e eu merecíamos. Quem que assumiu a justiça punitiva em nosso lugar? O amado Jesus. O plano da salvação, na sua síntese, é: Jesus se levanta e diz: a justiça punitiva, a lei transgredida e sua consequência é minha. No momento em que ele se posiciona assim, ele diz: assumo o pecado da humanidade e tenho por isso o direito de lhes oferecer o meu perdão. Por isso, Jesus fica com a justiça punitiva e nos dá a justiça o quê? Perdoadora. Na punitiva ele sofre nossa morte e na perdoadora recebemos a sua vida. Olha um pensamento aqui para ficar mais claro isso. Todos os que aceitam a justiça perdoadora estão livres da justiça punitiva. Diga amém. Todos que aceitam a justiça perdoadora estão livres da justiça punitiva. Todos que rejeitam a justiça perdoadora sofrerão a justiça punitiva. Isso é forte, hein?
Só que nós estamos fora disso, em Cristo Jesus. A justiça perdoadora é dádiva imerecida. Você não merece. Justiça punitiva é juízo merecido para o pecador. A justiça punitiva caiu sobre Jesus e teve seu fim porque ele não pecou. Ele extinguiu a punição. Tem mais. A justiça perdoadora recebida pelo pecador o justifica e confirma a soberania de Deus. A justiça perdoadora recebida pelo pecador o justifica e o leva a viver. A justiça, princípio, a sua santa lei, a obediência a Deus. Jesus viveu justiça, princípio, e sofreu a justiça punitiva, vicariamente, substitutivamente. Por isso, pode acreditar a nós, tanto a quitação da nossa dívida, quanto as suas vitórias sobre o pecado. Isso aqui é profundo, não dá nem para aprofundar isso. Então, pela morte de Cristo veio o perdão, pela sua vida veio o poder. Da cruz não vem poder, da cruz vem perdão. O poder vem de onde? Da vida vitoriosa dele. Assim, quando justificados pela fé em Cristo, eu não apenas recebo o poder, eu recebo também a vitória da sua vida. Por isso Jesus passa a ser em nós o que ele pede de nós. Isso é muito lindo, maravilhoso. Quando o pecador se apropria da justiça perdoadora, o diabo não pode acusar de nada, como não pôde fazer com Jesus. Justiça tem nome, Jesus é a justiça. Recebemos justiça quando recebemos a Jesus. No caso de Jesus, justiça foi receber o que ele não merecia. Em nosso caso, justiça também é receber o que nós não merecemos. Nós merecemos morte. Ele nos deu vida. Qual o certo aqui? Salvação pelas obras ou pela fé? Errado. Nem pelas obras e nem pela fé, pela graça. A graça é a fonte da salvação. O sangue, o meio. A fé é o método de receber. Não tem mérito salvífico na fé, só para recordar e fechar. O que significa nenhuma condenação em Romanos 8:1? Nenhuma, como se nunca houvesse pecado. Maravilha. Isso daqui é lindo demais. Nossa obediência contribui para a nossa salvação? Zero. Por que a nossa obediência não contribui para a nossa salvação? Porque Jesus só pede obediência de quem ele salvou. E qual é o propósito da nossa obediência? Glorificar o nome de Deus. Esse é o único objetivo da nossa obediência à lei de Deus. Como o justo olha o passado, ele olha o passado sem culpa. O presente ele olha com poder, e o futuro ele olha com esperança segura do reino eterno. Seria assim, passado resolvido, presente assistido e futuro garantido. Qual a relevância da justificação pela fé para a firmeza da nossa fé? A base. Entendeu? Ela é a base, é a plataforma aonde o nosso pé se apoia para a gente viver com segurança em Cristo Jesus. Então, o que a justificação resolve? Agora, por nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A justificação resolve isso aqui, ó. Ela resolve a questão da culpa. Já não existe nenhuma culpa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu disse que cada uma dessas figuras, justificação, redenção, reconciliação e propiciação, resolve um ângulo da experiência espiritual nossa. Vamos ver o que os outros resolvem. Para fechar aqui é o seguinte: a justificação resolve a questão da culpa. Existe um princípio em pregação que os grandes pregadores sempre usaram. Eu vou trazer aqui e vou chamar a Jéssica, aqui já pode vir. Assim, ó. Feche sempre com o Evangelho, por favor.
feche sempre com o Evangelho. Como é que eu fecharia o Evangelho aqui? Fechar com o Evangelho é dizer o seguinte: na vida de todos nós existe um crédito pleno de perdão. Mais do que isso, existe um crédito pleno de poder para vivermos segundo o seu querer. Porque a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Cumprimente, eu vou cumprimentá-la aqui. Parabéns, justificada. Cumprimente a pessoa do lado antes dela cantar e diga: parabéns, justificado. Parabéns, justificado. Deus abençoe você. Direto a Deus, em nome de Jesus. Mas quando as pessoas não têm ainda uma experiência cristã, ela pode buscar a ajuda de alguém, mas nunca colocando esse alguém como intermediário. O nosso único intermediário é Jesus. Mas eu posso, no momento de angústia, chamar um amigo, chamar um servo de Deus que diga: ore comigo. E essa pessoa então apresenta essa alma vacilante, que ainda não aprendeu a andar com seus próprios pés, apresenta para Cristo Jesus. Salvo pela graça, eu vivo na certeza de que agora sou feliz e que o meu viver tem um sentido para existir. Eu não merecia nada receber e por isso então se confirmou a expressão de Deus em todo o seu amor. Justificados pela fé em Cristo,
que com sangue trouxe o perdão a quem pecou. Ele me abriu a sala do trono e agora frente a frente estou com o Senhor. Que os poetas cantem desse dom bendito nas canções em tom de pura devoção, pois a graça é um presente que nos deu a liberdade plena para entrar no coração de Deus, para entrar no coração de Deus. Justificados pela fé em Cristo, que com sangue trouxe o perdão a quem pecou. Ele me abriu a sala do trono e agora frente a frente estou com o Senhor. Que os poetas cantem desse dom bendito nas canções em tom de pura devoção, pois a graça é um presente que nos deu a liberdade plena para entrar no coração de Deus, para entrar no coração de Deus. Amém. Ainda sobre a pergunta da nossa amiga aí, isso é bom esclarecer uma coisa. Se o pecado eu devo confessar diretamente a Deus, principalmente aqueles que só você e Deus sabem. Só a Ele e a ninguém mais, nenhum ser humano, ok? E assim, no geral também, confessamos pecados. Olha a combinação. Cristo paga o pecado e oferece perdão. O pecador confessa pecado e recebe perdão. E vamos em frente. Ó Pai Santo, muito obrigado pela justificação pela fé em Cristo Jesus, realidade na nossa vida. É bem possível que hoje de manhã falei para alguém que ainda não tinha experimentado isso. Louvado seja o teu nome, porque essa pessoa compreendeu e aceitou o teu perdão. Ela que era injusta, foi declarada justa. Ela que era ímpia, foi declarada pia. Ela que estava perdida, foi achada. Está no teu reino, pois estava no reino das trevas. Tudo para a glória do teu santo nome. Amém. Grande abraço. Eu acho que eu cometi um errozinho quando mandei você cumprimentar as pessoas. Era só para falar. Ok? E a gente acaba que não pode estar se cumprimentando ali na frente por uma questão de segurança, mas vão em paz no rumo daquele almoço delicioso.
Com Deus, a gente vai sair cantando aqui. Bia, projeta para mim, por favor. Hoje à noite teremos a nossa programação com o pastor Rafael Reis, tá bom? Você não pode perder, vai aparecer aí na sua tela. Hoje às 7 horas, beleza? Vá com Deus, um ótimo sábado. E não esqueça da graça de Cristo sempre na sua vida. Vamos cantar, meu pastor. Sobe aí, cadê a Alessandra? Cadê o Danilo? Sobe aí, Danilo, vamos cantar aqui. Bia, pode colocar, meu pastor. Oi, só. Vamos lá? A gente vai sair cantando. Podemos? Vai. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele.